Fala, Alexander, boa noite, tudo bem? Oi, professor, boa noite. Tudo bom? Tudo tranquilo, como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo. E aí, como é que tá essa terra boa? Tá boa, tá chovendo, um friozinho É mesmo? bacana, temperatura amena e bastante chuva, viu? O Recôncavo está chovendo bem, estamos com um índice elevadíssimo de precipitação esse ano e tá bom. O Recôncavo, ele envolve quantos municípios? Essa curiosidade eu já tive, nunca lembrei de perguntar. De cabeça eu não, mas eu acho que são 9 ou 10 municípios. Na verdade, municípios. É uma região que fica em torno da Baía de Todos os Santos, envolve Uhum, São Francisco do Conde, Santo Amaro, Cachoeira, São Félix, Cruz das Almas, Maragogipe, a ilha toda de Itaparica, né, essa parte litorânea que cerca a Baía de Todos os Santos e entendi. é apelidada de Recôncavo. Maravilha. E a família tá todo mundo bem, né? Graças a Deus. Tudo bem. E a sua, como vai? Tudo sob controle. Como é que tá esse desafio? Desafio de muitas aulas online, como é que tá aí na universidade? É, as nossas atividades aqui, elas estão em aula, nós não estamos realizando, né? A universidade, Entendi, por ser presencial, preferiu suspender essas atividades de aula, mas nós estamos com entendi. trabalho de pesquisa, orientação, programa de educação tutorial, então é escrevendo Para não, né? artigos, orientando, reuniões também online, e mais aula não. Mas nós Entendi. temos feito rodas de discussão com os alunos do PET, temos feito muitas reuniões com o CREA também, né, com a Câmara de Agronomia, e Entendi. estamos seguindo, lendo também um pouco, né, fazendo leitura, vendo alguns filmes, alguns TEDs e passando o tempo, cuidando da casa, do jardim também. Isso faz parte de todo o processo de adaptação e Verdade. passagem por esse difícil momento que nós estamos vivendo. Verdade. Desafiador para todo mundo, né? É verdade, é. Mas isso faz parte do processo. E dentro do que a gente Isso, estava falando nessas últimas semanas, nas 2 semanas anteriores e agora nessa, então, nesse cenário aí de desafios é que a gente vê a importância do agro, né, que está sustentando aí a tranquilidade no abastecimento de alimentos, principalmente, né? E a importância da gente estar continuando, e eu acho que isso está dando visibilidade para a gente, para a sociedade também, né? A sociedade está vendo perfeito. a importância do agro, né, professor? O agro é uma atividade econômica que vai pagar nossas contas nesse período, tem Uhum, mantido uma regularidade de suas ações, tem também já uma capacidade técnica de sobreviver a crises e efetivamente será o grande amortecedor das consequências dessa crise, porque a indústria tem outras características e estão parados, né? E o agro, nós vamos colher a nossa safra de verão agora, estamos colhendo nessa safra de verão uhum, aí, em alguns sim, lugares iniciando a safra de inverno e efetivamente produzindo alimentos que vão ser exportados em boa parte, outras vão ser destinadas a outra parte para o mercado interno, mas a parte que for exportada, ela vai internalizar dólares que vão permitir pagamento de nossas contas, geração de impostos, empregos, né? A indústria de transformação brasileira também de alimentos, ela vai continuar recebendo seus insumos para poder operar. Então, o agro está, mais uma vez, funcionando como o nosso grande salvador, né? O nosso grande porto seguro, atividade agrícola. com certeza. Obrigado, professor. Então, primeiro, queria agradecer a disponibilidade do senhor. O senhor posso dar uma dica? Acho que está um pouquinho Sim, cortado assim para baixo. Isso, melhorou. melhorou? Ótimo. Tá Então, ótimo. deixa eu Obrigado. consertar aqui. Tá bom, valeu. Deixa eu só melhorar um pouco aqui, ver se Tá eu, bom. se eu melhoro aqui. Deixa eu ver aqui. E agora? Maravilha. Melhorou. Obrigado. Tá. Então, professor José Fernandes, muita alegria de recebê-lo aqui na nossa programação do Conversa com Especialista.
que está dentro de um pacote maior do programa de alta performance. A gente já é do seu conhecimento, que você está participando do grupo lá também. E a nossa ideia da educação assertiva, que trabalha na formação de agrolíderes, já desde do segundo semestre de 2016, e a gente teve a honra de te receber lá naquele período, né, lá em 2016 ainda, te receber no curso aqui em Brasília, no ICA, que você veio Foi verdade, participar foi e teve verdade. uma participação brilhante com a gente. Foi uma honra muito grande, um prazer ter te conhecido e estar convivendo com você, né, nesse período. Você teve tanto quanto você deu a honra para a gente participar daquele curso, depois do outro, e depois já começou a virar facilitador com a gente também dos cursos. Então, eu fico muito feliz de tê-lo conosco, participando das atividades, e te agradeço a disponibilidade de estar com a gente aqui, compartilhando a tua experiência sobre formação de pessoas no agro, nesse setor que é tão importante para o nosso país, né, a economia do nosso país de uma maneira geral, que tem sustentado o país, a economia do país ao longo dos últimos anos, últimas décadas, né, principalmente a última década, e que nesse momento crítico de pandemia a gente está vendo que a própria sociedade passa a reconhecer esse trabalho, a própria sociedade passa a reconhecer esse trabalho de uma forma que praticamente não reconhecia, dada a importância dos alimentos nesse momento, com o abastecimento, né, com a qualidade dos produtos para as pessoas que estão em casa. Então, queria pedir que o senhor se apresentasse inicialmente para o nosso pessoal que está entrando aqui, falasse um pouquinho da sua trajetória. Eu já tive a oportunidade de conhecer e essa trajetória, ouvir a sua história, né, de vida profissional. Você desse um resumo para a turma aí, como é que é a trajetória do professor José Fernandes até o momento atual, e que é um expoente nessa área de formação de pessoas no agro. Conta para a gente um pouquinho da sua trajetória, professor. Ok, muito obrigado, Alexander. E realmente essa oportunidade de 2016 foi muito importante na minha vida, porque ela cumpriu uma das máximas que eu cultivo, que é da formação permanente, continuada, né? Eu já encontrei na educação assertiva uma oportunidade fantástica de aperfeiçoamento. Fiz aquele curso, fiz outros, depois desencadeei outros cursos e me sinto extremamente contemplado em ter alcançado esse objetivo de minha vida de aperfeiçoamento, e isso para mim foi muito gratificante. Eu recomendo, a ponto, inclusive, de termos feito aquele esforço grande para fazer o curso de formação em empreendedorismo no agro e empreendedorismo aqui no agro na Bahia. Depois de um esforço grande conseguimos viabilizar, mas que não foi feito por conta da pandemia, que vai ser realizado tão logo isso passe, né? Legal. E as pessoas, inclusive, não devem perder essa oportunidade de lidar, de conhecer você, a equipe da educação assertiva, porque é uma oportunidade, uma abertura de portas para o mundo da formação profissional, para o exercício de profissões nas ciências agrárias, no agro, na era da informação. Eu sou José Fernandes de Melo Filho, sou engenheiro agrônomo, formei na Universidade Federal da Bahia em 1983 e, depois de formado, eu ingressei na assistência técnica e gerencial rural. Fui trabalhar com assistência técnica, com planejamento, com seguros agrícolas, Proagro. Depois de um tempo, eu tinha planejado realmente uma trajetória de passar pelos 3 setores de exercício profissional do agro. Depois de um tempo, eu migrei para a pesquisa agrícola, fui trabalhar na empresa de pesquisa agropecuária da Bahia, onde trabalhei, tive a oportunidade de iniciar na pesquisa e implantar uma unidade de execução de pesquisa no oeste da Bahia, em Santa Maria da Vitória, por conta de recursos de um projeto de apoio ao pequeno produtor rural. Montei uma equipe, construímos uma estrutura de pesquisa no oeste da Bahia, na região de Santa Maria da Vitória, e depois de cumprir essa etapa, também trabalhei um pouco com produção de sementes básicas, e depois de cumprir essa etapa, eu achei que seria o momento de migrar para o ensino, e aí deixei a pesquisa e migrei para o ensino, onde ingressei como professor
auxiliar na Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia. Depois passei a professor adjunto, depois associado e depois professor titular, que é o cargo que eu ocupo hoje, ensinando a disciplina de manejo e conservação de solo e água. Eu, nessa trajetória, também tive a oportunidade de ser produtor rural e acumular uma experiência também com a perspectiva de quem produz, de quem tem que comercializar, de quem tem que buscar tecnologia e informação para se manter competitivo e alcançar os mercados exigentes nacional e os mercados internacionais. E essa foi minha trajetória. Hoje eu sou professor titular da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no curso de agronomia, e também minha disciplina é ofertada para outros cursos. E, além disso, eu também tive a oportunidade de me tornar tutor do PET Agronomia. O PET é o Programa de Educação Tutorial do MEC, um programa muito interessante de formação diferenciada de alunos. E eu estou como tutor desde 2008. Nessa trajetória, eu ainda tive a oportunidade de ser representante nacional dos tutores das ciências agrárias, depois passei a representante nacional na Comissão Nacional de Avaliação do Programa PET, depois do Comitê Superior do Programa e diretor da Coordenação Nacional Executiva do PET, que é a SENA-PET também, e essa experiência que eu tenho utilizado hoje no sentido de participar dessas oportunidades como essa que você está me oferecendo. Excelente, professor. Obrigado por compartilhar essa trajetória bonita com a gente. E uma coisa que eu admiro muito no senhor, professor, é a simplicidade, a alegria. Então, o senhor discorre sobre o currículo do senhor de maneira leve, não fica aquela coisa pesada, né? Nem pomposa. Então, isso é uma das características que o senhor tem que eu admiro muito, essa simplicidade, né? E isso a gente identifica muito nos grandes líderes de verdade, né? Que são pessoas que estão mais preocupadas com entregar, em servir, do que necessariamente a se autopromover, né? Então, eu agradeço mais uma vez compartilhar com a gente esse tempo. E aí eu começo a perguntar o seguinte: nessa trajetória que o senhor tem já de algum tempo no agro, né, de vivência prática em vários setores, qual a importância que o senhor vê de ter bons profissionais dentro desse mercado hoje? Competitivo, global? Como é que o senhor entende isso? O primeiro aspecto que precisa ser considerado é que nós vivemos e estamos em plena era da informação, né? É uma época ou um tempo no qual nós temos uma produção muito significativa de informação, de conhecimentos, né? E que exige daqueles que exercem profissões ou atividades econômicas ou qualquer atividade algumas características que são fundamentais. Conhecimento amplo, né? Uso de características de criatividade, de imaginação, de cuidado com o meio ambiente e agora também de cuidado com o outro, né? Com o ser humano. E isso tudo ainda associado a esta nova característica que nós ainda não tínhamos experiência, que nós não tínhamos vivido, que é a ocorrência de uma pandemia. Tudo isso exige um compromisso muito grande de todos nós com o exercício profissional e com a competência, né? Porque, antes de tudo, é preciso saber fazer, e não apenas saber fazer, é mais importante de ter a informação. Então, o desenvolvimento de habilidades e a capacidade de resolver problemas e de usar tecnologia de informação é extremamente importante como característica para profissionais na era da informação. Entendi. Esse contexto mais amplo, isso é muito importante, né? Porque acho que a gente vem de uma cultura de formação extremamente tecnicista e conteudista para uma nova lógica, que é o que a gente procura trabalhar dentro da educação assertiva, né? O senhor sabe que já esteve com a gente algumas vezes, e há outras competências com características mais
comportamentais, atitudinais, que envolvem habilidade para a geração de resultado, né? Então é muito interessante o senhor já começar a trazer essa contribuição, mostrando que muitas vezes aquilo que nós trazemos lá como bagagem dentro das próprias escolas de formação, né, de nível médio, agropecuária, de nível superior, muitas vezes não trazem efetivamente essa formação, né, com uma visão mais de resultado, de habilidades comportamentais. Como é que o senhor vê isso na prática hoje nas escolas, na formação dos profissionais? Isso é importante citar porque inclusive, revela uma certa preocupação, porque o modelo de formação profissional que nós temos, ele ainda é baseado no conteúdo, né? Quando nós já deveríamos ter elementos de formação que permitissem aproveitar melhor as oportunidades cognitivas, significativas. Você aprender com significados e para o desenvolvimento de habilidades e reforço de alguns comportamentos e posturas profissionais, a exemplo do empreendedorismo, né, para que você possa exercer e ocupar importantes espaços no mercado de exercício profissional no agro, né, nas ciências agrárias como um todo, que é o mercado, como a gente sabe, o mercado não, é o setor da economia mais pujante no Brasil, né? Nós geramos, o setor agro gera muito emprego, gera divisas, né? Gera riquezas, alimenta um outro segmento industrial com máquinas, equipamentos, o setor digital. Então, ele tem uma importância muito grande e ocupar o espaço da base, da produção agrícola, com competência, com elementos que permitam o exercício profissional qualificado e diferenciado no sentido de executar, de improvisar, de solucionar problemas, de aplicar tecnologia de informação, é importante. Eu acho que os currículos eles ainda estão engessados ou eles são um pouco são um pouco elefantes, nesse sentido que mudam com muita lentidão, eles se adaptam ou se reciclam com uma lentidão que já não é mais adequada para os tempos atuais. Para vocês terem uma ideia, para nós termos uma ideia, 47% dos empregos que temos hoje vão desaparecer nos próximos 20 anos. E terão que surgir novas oportunidades de emprego, que é outra questão importante, que o emprego é um ente em extinção, né? E a gente precisa entender isso na formação profissional também, valorizar a capacidade empreendedora, dar elementos de desenvolvimento empreendedor para que os jovens que estão hoje se formando no agro possam ocupar espaços importantes e manter-se em atividade econômica. 65% mais ou menos dos jovens que fazem ensino médio hoje vão exercer possivelmente atividades que ainda não existem, né? É um negócio assim para pensar muito. Evidentemente que no nosso caso a atividade de produção de alimentos, de criação de animais, essas atividades associadas ao agro, elas vão permanecer, porque uma das necessidades básicas do ser humano é alimentação. E também alguns produtos da indústria são primários, são importantes e são produzidos no setor agropecuário também. E isso nos dá uma oportunidade grande de aperfeiçoamento para ocupar esses espaços qualificados que vêm por aí. Uhum. Entendi. E essa formação, tem várias pessoas aqui participando de várias partes do país. Isso, viu? E alguns deles que eu conheço aqui também militam na área da educação e da formação, na área das ciências agrárias, como o senhor falou. E o senhor vê que talvez um desafio para essa mudança passe pelo fato de que nós que somos professores, formadores de pessoas, muitas vezes, como fomos formados dentro de um outro modelo, a gente tem dificuldade de mudar e aprender esse novo formato que a gente precisa contribuir para esses novos graduandos, digamos assim, dentro das ciências agrárias, e isso talvez seja um desafio?
Sim, é um desafio porque nós ainda somos poucos, né? Imagine que o mundo das pessoas que despertaram para a importância dessa mudança de visão e de pensamento ainda é pequeno. Felizmente, existem líderes como você que se dedicam a estimular outras pessoas que você encontra com potencial e que possam multiplicar essa ideia, que possam dedicar uma parcela de seu tempo para aperfeiçoar a sua ação profissional no sentido de servir como exemplo, no sentido de ofertar oportunidades, porque as pessoas, a universidade já não oferece tudo, né? A escola, vamos chamar de uma maneira, já não oferece mais todos os elementos para o exercício profissional. A gente vai ter que buscar novos elementos, vai ter que valorizar habilidades que nós já temos, né? Nós vamos ter que nos perguntar quais são as habilidades que eu tenho que podem ser utilizadas a bem do exercício profissional na atualidade e na pós-atualidade, né? Porque as coisas mudam muito rápido. Então, nós vamos desenvolver, talvez agregar 2 ou 3 profissões para poder exercer determinadas funções no agro, né? Evidentemente que a partir do conhecimento básico associado às ciências agrárias, você vai ter que entender e ir agregando mais conhecimento e desenvolvendo habilidades, por exemplo, guiar um drone, né? Nós temos, são habilidades que são desenvolvidas por pessoas de outros segmentos, mas que se a gente conseguir agregar a nossa formação profissional, você dá um salto, um upgrade muito grande nas suas possibilidades de ocupar espaços. E nesse sentido, as universidades, eu não vejo muito essa discussão dentro da universidade, eu acho que até os alunos deveriam buscar fomentar e estimular para que isso acontecesse, esses fóruns, essas oportunidades, para que nós pudéssemos disseminar e encontrar jovens líderes também, né? Porque velhos líderes, eles têm um tempo de utilidade menor, mas jovens líderes podem contribuir e agregar até a nós mesmos, trocando experiências, melhorias de nosso próprio perfil profissional para fazer essa motivação e esse incentivo. Excelente. A Hermeline, professor, que se não falha a memória do Ceará, está perguntando aqui, não sei se você está acompanhando, né? A mudança não seria só para os novos profissionais, mas para todos que estão hoje no mercado. Todos temos que nos reinventar, e o senhor já exemplificou o seu caso, né? Isso, eu sempre digo assim a alguns alunos, por que você acha que eu faço um curso em Brasília, um curso no Rio de Janeiro, né, se eu já estou como professor titular, se eu já, né, daqui a pouco vou me aposentar? É porque eu estou me adaptando aos novos tempos, né, para continuar sendo útil para a sociedade. E aí eu posso usar a experiência acumulada para estimular novos líderes. Então essa mudança é para todos nós mesmos. E o maior exemplo é você próprio mudar e não só falar na mudança, que é outra característica importante. É você também fazer a mudança, porque isso dá mais credibilidade ao que você fala, e essa é uma mudança importante. E falando em mudança, é uma característica importante que nós vamos ter que desenvolver para exercer profissões no agro a partir de agora. Nós já aprendemos, aqueles que já estão formados e aqueles que estão aprendendo, vão ter que aprender a desaprender e depois reaprender, né? Então, você pode, a partir de uma função, você desaprende ela, reaprende ela e modifica a sua ação, atualizando e dando novos rumos e consequências mais positivas e eficientes àquilo que você faz, né? Isso é importantíssimo. Excelente. E assim, na prática, temos vários profissionais aqui de várias áreas, gente de São Paulo, de Brasília, participando, pessoas que atuam na área da educação, produtores, empresários do agro, servidores públicos. Quais são as dicas que o senhor dá? Alunos também. Alunos aí também têm observado, né? Alguns já se manifestaram aí. É verdade, a turma do Recôncavo aqui está animada, né? Tem gente aí bacana, pessoas também inteligentes que vão estar nos nossos lugares, ocupando esse espaço que a gente está agora, né? No futuro, fazendo isso, e estão demonstrando esse compromisso, reservando um tempo de sua noite para nos ouvir, para conversar, para refletir, e isso é muito importante.
Excelente. E, professor Zé Fernandes, qual a Sim. dica que o senhor dá hoje para aquele profissional das ciências agrárias, seja ele da iniciativa privada, do setor público, para o estudante, para o produtor rural, para o agroindustrial? Assim, se você quer se desenvolver no agro de uma maneira geral, quais são as dicas que o senhor daria para as pessoas focarem, seguirem, criarem um plano de capacitação, de aperfeiçoamento? Eu vejo, primeiro, é importante contextualizar isso, Alexander, Uhum. no sentido que nós vencemos a era industrial, né, saímos daquele ambiente em que havia uma valorização muito grande da segurança, todo o esforço de trabalho era feito no sentido de centrado na empresa, tudo com ênfase na tarefa, apertava um parafuso, hoje levava 35 anos apertando o mesmo parafuso, nós éramos treinados para executar, né? E tínhamos muita preocupação, as pessoas tinham muita preocupação com as ameaças, os riscos. E temos que mudar, esquecer isso, esses modelos que ainda existem, inclusive, mas que ingressar totalmente no modelo da era da informação, que é aquele que é valorizado, centrado no risco, né, que tem um mercado assim, que envolve a valorização do risco e que tem um mercado como centro de todas as decisões e preocupações. E aí esses profissionais precisam aprender a criar, precisam aprender a quebrar paradigmas, a estabelecer parcerias, buscar relações ganha-ganha com pessoas que têm uma habilidade, uma experiência que possa agregar a sua e, com parcerias éticas e honestas, estabelecer possibilidade de evolução. E também buscar oportunidades, né? E isso é importantíssimo para os profissionais que já estão e que vão ingressar. E não pensar que quando ele terminou um curso que parou de estudar, de aprender, né? A partir daí é que ele vai ter que aprender muito e buscar oportunidades, né? Existem muitas oportunidades disponíveis, mas é preciso buscar essas oportunidades. Mas para que você possa encontrar isso, é preciso quebrar crenças, né, que a gente sempre fala, né? Você ampliar a sua zona de conforto, né? Quebrar as crenças mais fortes que você tem, arriscar um pouco mais, trabalhar um pouco a questão da inteligência emocional, né? O pensamento crítico, fazer tomar atitudes de flexibilização cognitiva, né? Não ter medo de aprender o novo e nem de arriscar nesse novo. E aí, esse eu acho que é uma grande oportunidade. Nós precisamos, inclusive, entender isso, que emprego é um ente em extinção. O emprego do jeito que nós conhecemos, aliás, ele já, né, ele está em extinção. Então, nós precisamos buscar oportunidades a partir do desenvolvimento empreendedor e com essa flexibilidade cognitiva de aprendizado. Eu não vou aprender mais ou alguma coisa hoje e aquilo ficar o tempo inteiro como sendo minha única ferramenta de exercício profissional. Isso são recomendações que eu acho importantíssimas para quem vai e quem está exercendo profissões no agro, né? É importante dominar um idioma, né, para poder se comunicar de forma global, estabelecer conexões, na verdade, né, que são relações mais ativas, né, de troca, de aprendizado e de tomada de decisões também, que são fundamentais para sucesso. Excelente, professor. E esse ponto que o senhor trouxe de sair da zona de conforto, de mudança, isso é uma coisa assim que talvez seja o maior desafio das pessoas, né, de uma maneira geral, porque todos nós temos uma tendência natural, né, por parte do próprio a conservação, de correr menos riscos. Então a gente tem uma tendência a querer ficar numa zona de conforto e o mundo está mostrando para a gente exatamente o contrário, né? E agora o que a gente está vivendo nessa crise é exatamente tirar todo mundo totalmente da zona de conforto. Perfeito. Antes de responder e continuar o comentário, eu vou atender aqui o
alguns jovens que estão pedindo para mandar um abraço para a galera da UFRB, né, agradecer o prestígio que vocês estão dando aí para a gente e dizer que é uma honra muito estar conversando com vocês nessa oportunidade. Então, a galera do UFRB, um grande abraço, galera de Brasília, do Rio também, que está por aqui, Salvador, né, um grande abraço. Então, é isso, Alexandre, a gente preciso ter em mente essa necessidade. Agora, eu vejo, assim, isso, a mudança, ela não ocorre sem uma necessidade muito forte, né? Mudar por iniciativa própria é mais difícil é muito difícil. Na verdade, nós precisamos sempre de uma motivação. Temos uma agora, né? A pandemia está nos ensinando muita coisa. Então, dar passos no sentido de que, primeiro, adquirir consciência, né? Ao adquirir consciência de que você precisa mudar, aí você vai dar os passos da mudança. E sem perceber, ao longo do tempo, daqui a pouco você se percebe que está em outro lugar, em outro momento, com outra capacidade, com outras características que lhe permitiram a mudança. E isso é que é importante. E começar a pensar de forma diferente, né? Quebrar paradigmas, modelos, formas, pensar que todo o processo de acomodação, de dependência, ele é estagnador, né? Então, o jovem ele tem que ser independente no sentido de construir sua própria história. Eu cito, eu agora inspirado no que eu vi aqui, um dos rapazes que mandou uma mensagem aqui, um exemplo disso, né? De enxergar possibilidades e quebrar paradigmas. Fez um estágio na área de fitopatologia e trabalhava com cogumelos. E daí criou uma pequena empresa de cogumelos do recôncavo, né? Eu sempre cito esse exemplo como uma oportunidade, a partir como um modelo de aproveitar as oportunidades que ocorrem na formação profissional para transformar em ações empreendedoras. O fizeram uma estratégia de marketing bacana, conseguem se comunicar bem com o seu público. Algumas pessoas que eu ouço já comentam, sem nem saber que é produzido aqui. E são 2 ou 3 rapazes que produzem suas bandejas, começaram pequenininhos, foram ampliando e estão com uma grande possibilidade de empreendedorismo no agro, a partir exatamente dessas características, né, de criatividade, de gestão empreendedora, de flexibilidade cognitiva, né, em que ele se permitiu aprender outras coisas e transformou isso em produtos de empreendedorismo. Isso é bacana. Excelente exemplo de alguém que viu uma oportunidade, se preparou e juntou a orientação técnica, né, o conhecimento técnico, com a mentalidade, com um comportamento empreendedor e está empreendendo com sucesso. Excelente exemplo dentro do contexto que a gente está falando, né, professor? Hoje, uma pessoa, me formei, o que é que eu vou fazer? E volta para a sua cidade e lá ele, às vezes, fica ou vai para a prefeitura ou fica esperando um concurso. Se ele chegar lá, for a um produtor rural que tem 10 vacas, ele tem um esterco como produto, pode comprar umas caixas de plástico e montar um mini sistema de produção de humus de minhoca, né? E começar. Ele pode comprar o leite e transformar em produto e agregar valor, né? Então, existem diversas possibilidades que os jovens ainda não conseguem aproveitar, e aí eu acho que é função um pouco do modelo de ensino que nós temos, né? Na minha disciplina eu uso cognição, então tem que pegar, tem que sentir, tem que tomar chuva, sol, tem que receber lá 3 pedaços de madeira para montar um equipamento que vai aplicar para fazer curva de nível, para fazer declividade. Então, a partir desses aspectos da cognição, você quebra as crenças, tira da zona de conforto, porque ele leva algum tempo ali sem perceber para que serve aquilo, e depois 3 pedaços de madeira viram um instrumento, um equipamento de ação profissional, né? Que pode render a ele recursos e remuneração. Então, são oportunidades que estão no dia a dia presentes, mas que a gente não consegue, às vezes, aproveitar
exatamente porque o cérebro, como você mesmo diz, ele trabalha para ficar gastando energia no menor, na zona mais confortável possível, né? E a gente vai quebrando isso, vai estabelecendo outras visões, a visão mais global. Nós vamos nos tornando mais cooperadores, entendendo que não temos só que competir, mas associar-se a outras competências para criar uma terceira competência compartilhada, que pode ser a solução de um problema, que pode levar a uma inovação tecnológica. E isso são coisas que estão no dia a dia que a gente precisa pegar, sentir, né, a aspereza ou a leveza, e foi assim que o humano aprendeu, e é assim que a gente tem que retomar o caminho da modernização. Excelente. Pessoal, então, desde a primeira fala do senhor, e dentro daquilo que a gente conversa, que a gente aplica, né, na educação assertiva, que o senhor aplica no dia a dia dentro da universidade, parece que o grande desafio é a gente também sair de uma visão tecnicista e dentro da caixinha para uma visão mais multidisciplinar, entendendo que a gente precisa se desenvolver com comportamentos, habilidades e atitudes para gerar resultados. O senhor acha que é mais ou Perfeito. menos esse o caminho? Isso é um resumo bem interessante, bem bacana, né? E que focar, que é um processo, evidentemente, e que dessa forma a gente vai gerar os resultados, e os resultados para nós, né? Para nós, principalmente no exercício profissional. Tem alguém dizendo que é muito desafiador e é temeroso, mas as lideranças do futuro e as atuais não podem temer riscos, né? Homens e mulheres que venceram não temem riscos, né? Nós podemos dizer que têm características que permitem você vencer. Eu posso citar 3 nomes: Ayrton Senna, que fazia uma curva 380 quilômetros por hora, não temia aquele risco, ou seja, não teme. As pessoas, os líderes, as pessoas que alcançaram um grande sucesso, eles não tinham medo de vencer e adotavam uma visão muito positiva das coisas e da vida. Isso é fundamental. Não temem assumir riscos. Irmã Dulce, quando montou um hospital para atender milhares de pessoas, né, não temeu os riscos que aquilo envolvia, né? Esses líderes, Betinho, quando montou o Fome Zero, que talvez muitos jovens nem saibam disso, né, aquele grande programa de combate à fome no Brasil, com referência mundial, ele não teve medo de assumir aqueles riscos. As pessoas que têm, os líderes não têm medo de errar, né? Eles tomam decisões rápidas, eles devem ser honestos, e sempre são honestos e transparentes, éticos, deve ter um bom humor, né? Também dar uma risada, sorrir, evidentemente. Estudaram muito, e agora a gente acrescenta para essa juventude que vai transformar o mundo, cuidam do meio ambiente e das pessoas. E aí geram resultados fantásticos, né? Isso é fundamental. Então, como alguém colocou aí, é desafiador, sim, mas o medo não pode nos impedir de avançar. Isso foi verdade. Hermelin. Sim, pode falar. Entendi. Não, tem algumas pessoas aqui entrando, participando. O Luiz, um colega meu de infância, entrou aqui também. Estou feliz de vê-lo aqui com a gente. A Luísa, a Emeline, sempre participando muito. Professor, então Sim. nessa questão de multidisciplinar, deve ter uns 15 a 17 anos, mais ou menos, eu participei de uma palestra em que um famoso brasileiro, muito bem sucedido, um médico psiquiatra, ele estava dando a palestra, chamado Roberto Chiniachi, que alguns de vocês devem conhecê-lo, e o Roberto estava dando uma palestra, e ele virou em determinado momento e falou assim, nós precisamos aceitar sermos os piores alunos da turma. Aí eu pensei sobre aquilo, assim, ser o pior aluno da turma, isso não faz muito sentido, né? Aí ele começou a explicar o que era. Aí ele começou a explicar o que ele queria dizer com aquilo, que a gente precisava entender que no mundo atual, como o senhor falou, com uma visão multidisciplinar e não só técnico dentro da caixinha, que a gente precisava aprender de áreas que a gente não conhecia. Aí ele deu o exemplo dele.
eu fiz medicina, me especializei em psiquiatria e estava trabalhando com pacientes terminais. E decidi fazer um curso de pós-graduação na área de administração de empresas. E naquele momento, tinham várias pessoas da área de negócios, de todas as áreas, participando daquele MBA, e eu era o pior aluno da turma, porque eu não sabia nada de administração. E ele falou que aquela decisão de buscar uma formação numa área importante, apesar de não ser dentro da caixinha dele, foi uma decisão que deu uma guinada na carreira dele e da família dele. Então, eu me lembro sempre disso, de buscar conhecimento na área do empreendedorismo, na liderança, nas técnicas de aprendizagem, na capacidade de comunicação, na assertividade, na persuasão. O que o senhor falou da questão de correr riscos. Se a gente quer resultados melhores na vida da gente, a gente necessariamente tem que correr mais risco. Quanto menos risco eu corro, menos resultado eu tenho. E eu posso analisar os riscos e adotar medidas para minimizar o impacto negativo desses riscos. Então, esse tipo de compreensão, quando a gente se dispõe a sair da caixinha e aprender sobre empreendedorismo, sobre liderança na prática com foco no agro, que é a nossa área de atuação, da gente que está participando aqui, é o que nos permite, na verdade, começar a aprender sobre um novo campo de atuação, né, que complementa a nossa capacidade com o conhecimento técnico de gerar resultados efetivos para uma empresa, para uma instituição pública. O senhor entende que seja por aí mesmo? Sim, sim. Inclusive, eu vejo disso uma grande oportunidade de mercado empreendedor. Formação complementar, não é? Isso eu acho que vai ser um grande mercado, já é, na verdade, né? Mas para o agro, eu acho que isso pode ser melhor explorado ainda, a formação complementar, porque nem tudo que você precisa aprender, incluindo coisas que não são necessariamente do agro, diretamente associado ao exercício profissional, é que vai lhe dar um perfil competitivo, diferenciado, e que vai significar muitas vezes a chave do seu sucesso, né? Então eu vejo que até para que, como mercado, para quem se propõe a isso, a formação complementar, como a educação assertiva faz, né? Ela possibilita uma série de oportunidades de formação complementar para todos nós. Foi para mim assim, e é para aqueles 4, 5 mil pessoas que já tiveram a oportunidade de trabalhar com você, né? Que vão desde a educação financeira, o planejamento, a liderança, a forma de apresentar, né? O palestrante, essas coisas todas que são elementos fundamentais na construção do perfil profissional para a era da informação. Excelente. Diga. Desculpa. Pode falar. A Marlene está colaborando aqui com a gente. Olha que bacana que ela fala. O líder é um agente de mudanças, alguém capaz de impactar tanto a sua própria realidade quanto a realidade dos outros, através do protagonismo e da execução, pessoal e profissionalmente. Liderança significa... Aí acho que ela parou aqui. Mas está excelente resumo que a Marlene fez aqui para a gente, né, professor? Muito bom. Isso traduz bem o que nós pensamos, né, de liderança e traz aquele papel. Quer dizer, você também tem que ser o exemplo, você tem que ter a coerência do discurso e da prática para que você possa se reafirmar quanto líder e transformador. Isso vale para 3 pessoas que você trabalhe, 1, 2. Isso é importantíssimo como fator de liderança, né? Como elemento de liderança, o seu comportamento, a sua inteligência, a sua inteligência emocional, né? Isso é importantíssimo. É verdade. Ela complementa aqui, ó, ela fala assim, ó, liderança significa saber quem você é, o que quer e como traçar planos para atingir seus objetivos, que também exige o autoconhecimento. Então, a Marlene está fechando também, o nosso pacote aqui, está bonito. Temos uma líder aí bem bacana. Porque essa consciência, a tomada dessa consciência, também faz você se aproximar da atitude que vai lhe levar à liderança, né?
Isso é, É verdade. parabéns aí, viu, Marlene? Marlene, obrigado. E, professor, já para a gente direcionar para o fim, em função dos compromissos que o senhor tem agora também, eu queria fazer um comentário que, já para passar a palavra para o senhor para as considerações finais, que quando a gente comenta sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre atitude, sobre foco em resultados, que isso se aplica a todo mundo do agro, seja da iniciativa privada, em qualquer um dos elos da cadeia, no setor público, né, que a gente precisa desenvolver esse comportamento. A gente, como a gente trabalha, o senhor sabe que a gente trabalha com desenvolvimento de agrolíderes já há quase 5 anos, e já envolvemos mais de 5 mil pessoas pelo Brasil, fazendo um trabalho que a gente acredita, coisas que a gente vivenciou, que a gente entende que são importantes para as pessoas, cada vez mais as organizações privadas e públicas demandando líderes que tenham capacidade de gerar resultado, e não só de ter conhecimento. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com o senhor é que esse processo de mudança que o senhor ressaltou muito bem no início, Marlene trouxe aqui, né, que o líder é um agente de mudanças, e esse processo de mudança é um processo desafiador, né, como ela disse, internamente e externamente, porque a gente primeiro muda o nosso interior para depois mudar o exterior, não é assim? Isso. E dessa forma, passando a palavra para o senhor, o que eu vejo é que talvez um grande desafio seja a gente perceber que essas mudanças, como o senhor já deu esse tom nas palavras do senhor, que esse processo de mudança, como o senhor bem disse, não é uma mudança da noite para o dia. E é um processo que eu acho que, como todo líder, o senhor exemplifica bem com o exemplo do senhor. Quando o senhor fala que compartilha com os estudantes por que o senhor, professor titular de uma universidade federal renomada, está buscando continuar o aperfeiçoamento do senhor. Porque isso é um processo que a gente costuma dizer que só tem começo, né, e não tem fim, porque a gente É sempre verdade. está buscando aperfeiçoamento, a gente sempre quer gerar mais, a gente sempre quer aprender mais, e o volume de informação e a necessidade de gerar resultados para as pessoas é muito grande, agregar valor, né? E aí eu passo para o senhor para as considerações finais do senhor, para a gente já seguir para um encerramento aqui, por favor. Exatamente, é um processo e que a gente precisa iniciar, né? E para que você possa iniciar, o primeiro passo é tomar a consciência da necessidade de mudar, vencer a crença de, né, vencer o comodismo e efetivamente dar o primeiro passo. E daí pode ser passos, uma série de pequenos passos. E eu me inspiro muito quando eu falo isso, né? Dessa necessidade de mudar, eu coloco também, às vezes, uma música de Lulu Santos, que é bem bacana, que chama Tempos Modernos. E de vez em quando assisto também o filme de Charlie Chaplin, né, que fala sobre aquela etapa de industrialização. Então, para você refletir. E Lulu Santos diz lá na música dele, Tempos Modernos, que o tempo voa, né, que escorre pelas mãos e que mesmo que a gente não sinta, não há tempo que volte, né? Então, o que passou, passou, e a gente tem que olhar para frente e viver, segundo ele diz na música, tudo que há para viver. Aí nós vamos aprender tudo que há para aprender, né? Eu faço uma superposição, e que a gente, para aprender tudo que há para aprender, é preciso se permitir. Às vezes é uma peça de teatro, às vezes é uma oficina de canto, né? Uma oportunidade dessa que vai te moldando para que você possa vencer os desafios. E com essa visão que ele também tem lá, eu sempre digo que eu vejo, a partir dessa experiência da pandemia, né, dessa tomada do nosso controle do pensamento, né, da reflexão, da capacidade de refletir mais do que aquela coisa muito automática de sair, levantar, trabalhar, voltar para casa. A gente agora está tendo tempo um pouco maior. Eu vejo, e ele dizia lá na música, que o novo começo de era,
né? E que essa gente que vai surgir agora, que vai se moldar, que vai se transformar, formarão um exército, ele diz, é um novo começo de era de gente fina, elegante e sincera, né? Que ele diz lá, e é essa turma que com mais habilidade, com mais cognição, com capacidade de resolver problemas, com criatividade, com capacidade de liderança e gestão empreendedora, é que vai fazer o novo mundo com mais cuidado com o meio ambiente, com mais cuidado com as pessoas e novos líderes que vão saber dizer mais sim do que não. Né? Excelente, professor. Estou inspirado um pouquinho nessa música e eu gostaria de agradecer imensamente a participação, todos que compareceram aqui, né? A galera do Recôncavo, do Rio, a galera de Brasília, essa turma toda da UFRB, que apareceram, que conversaram, aqueles que contribuíram. Eu gostaria de, mais uma vez, estabelecer a honra, dizer que eu estou muito honrado e agradecido por essa oportunidade e pela confiança também que você, Alexandre, depositou na minha possibilidade de contribuir com essas lives. E eu me sinto extremamente satisfeito e orgulhoso, no bom orgulho, evidentemente, de ter tido essa oportunidade. E vamos ver se a gente cria outras oportunidades, de trazer aqui para fazer o curso de liderança e empreendedorismo em Cruz das Almas, né? Vai ser um prazer. Poder revelar para essa turma o novo, né, que se apresenta a partir da sua capacidade de mobilização e de capacitação. Muito obrigado mesmo a todos. Tá, obrigado, professor, pela gentileza de estar com a gente. Eu agradeço a todos que estão aqui com a gente. E aproveito para relembrar que amanhã à noite, no programa nosso de alta performance no agro, nós vai estar aberto para todo mundo que quiser participar, o evento com um debate com o doutor Maurício Porto, que é auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura. Atualmente ele é o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais e vai comentar sobre o papel do setor público nesse momento, dos atores que pelo serviço público, garantem a qualidade dos alimentos, nesse momento de crise, de pandemia, tudo que tem sido feito em termos de ação por parte desse grupo, de outros grupos relacionados à defesa agropecuária, para garantir a qualidade dos alimentos, o abastecimento de alimentos nesse momento de crise. Então, amanhã, às 7 horas da noite, às 7h30, eu estou em dúvida. Depois, quem tiver no grupo de WhatsApp, entra no programa de alta performance, troca informações, mas pelo canal do YouTube da Educação Assertiva, a gente vai ter a entrevista com Maurício Porto amanhã à noite, e pelo canal da Educação Assertiva também, do YouTube, na sexta-feira, nós vamos ter o secretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, mostrando, explicando as principais ações que a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro vem adotando para proteger, amenizar o impacto da crise para os produtores, para as agroindústrias, facilitando, criando canais de comercialização que facilitem o contato do produtor primário da agroindústria para o consumidor, medidas que ele adotou lá na Secretaria para proteger o setor de flores, que é um dos setores que mais está sofrendo nesse momento. E como secretário do Distrito Federal, a gente vai ter o secretário de Agricultura na sexta, e na próxima semana o secretário da Bahia, professor Zé Fernandes, vai participar. Sim, também. Que bacana. O secretário de Tocantins e o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Então a gente está com um grupo assim de peso. Aqui a Patrícia de Minas Gerais está parabenizando a live, dando parabéns ao senhor, a gente aqui da Educação Assertiva também, a Rose o Borella aqui do Distrito Federal, várias pessoas do Brasil todo, a Hermeline de novo. Então, professor, muito obrigado. Estou muito feliz de tê-lo recebido aqui conosco nessa live, de várias pessoas participando do Brasil todo, compartilhando, trazendo boas energias e focando nas coisas boas. E nesse momento desafiador, onde tem muita gente reclamando das coisas e não faz nada para mudar, a gente está aqui
sabendo do desafio que a gente tem, mas olhando para frente e buscando alternativas e soluções para melhorar as coisas para a gente e para as pessoas. Então, minha gratidão, professor, e boa reunião que o senhor tem daqui a pouquinho, né? Ok, muito obrigado pela oportunidade. Também não posso nominar todos aqui, mas agradecer a todos que compareceram, que contribuíram, a você também, Alexander. Infelizmente, eu tenho que fazer, eu tenho uma reunião agora, eu vou apresentar um trabalho também. E se nós tivermos outra oportunidade, voltaremos a conversar. Um abraço a todos que estiveram presentes e que você nominou alguns, os outros também se sintam abraçados, não é isso? Viu? Verdade. Um abraço, muito obrigado. Valeu, grande abraço. Obrigado aí a todos. Tchau, tchau.